Estamos ao vivo, meu querido, hoje, conversando com você na TV da Cidade, o programa Luciano Alvarenga Debate. Aliás, é uma questão que é quente, é uma questão que irrita, que enche o saco de todo mundo, que é o serviço de atendimento ao consumidor, que eu, muito ironicamente, estou chamando aqui de serviço de sacanear o consumidor. Né? Na verdade é uma grande sacanagem com o consumidor. Você provavelmente já experimentou muitas vezes o desprazer, a irritação, o nervosismo, o estresse de querer resolver alguma coisa no serviço de atendimento ao consumidor e não conseguir. Na verdade, aliás, você não consegue resolver em lugar nenhum. Às vezes você vai na loja, você vai num espaço de atendimento, um escritório de atendimento ao consumidor e não consegue. Olha só, a questão aqui é simples. O consumidor brasileiro é um consumidor de segunda. Pelo menos é assim que as empresas nos tratam. Essas grandes empresas, especialmente grandes empresas ligadas à telefonia, inclusive tem situações extremamente dramáticas, de pessoas que compram produtos ruins, compram produtos com defeito, geladeira, carro, computador, telefone, enfim, e não são atendidas, não têm o seu problema resolvido. A gente separou uma matéria que veio ao ar, aliás, foi ao ar no Fantástico algum tempo atrás, mas a matéria é muito bem feita, a gente recuperou ela da internet, vamos passar para você ver como é que a coisa funciona, ou como é que a coisa não está funcionando. Essa é uma matéria do Fantástico, exibida na TV Globo. Nós puxamos da internet e trazemos para você aqui agora, ao vivo, na TV da Cidade. Tá no ponto, Juninho? Então pode soltar. Hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E o Fantástico quer saber, será que as empresas já se adequaram à lei dos call centers? Olha, o consumidor garante que ainda está insatisfeito. Passa para um, passa para outro. Tudo que você falou, sem falar umas 2 ou 3 vezes. Nunca dão um atendimento correto, eles nunca resolvem a situação. Pois é, mas o que falta para o serviço funcionar como manda a lei? Informamos que para sua segurança... Em dezembro do ano passado, às vésperas da Lei do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, entrar em vigor, nós fizemos um teste para saber se as empresas estavam preparadas para cumprir as novas regras. 1 minuto e meio para chegar até a opção de falar com o atendente. Caiu a ligação. Caiu a ligação e eu não fui atendida. Nenhuma das empresas passou no teste. Para saber como anda o atendimento dos saques depois da nova lei, nós vamos repetir o teste ao lado do presidente do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, Alexandre Diogo, e do subsecretário do PROCON, no Rio de Janeiro, o José Fernandes. Nós vamos ligar para as mesmas empresas do primeiro teste, todas no setor de telefonia, que, aliás, é o setor que continua recebendo o maior número de reclamações por parte dos consumidores. Começamos pelo tempo de atendimento. O consumidor tem que ser atendido no máximo em 1 minuto, mas 2 das 4 operadoras de celular testadas continuam não cumprindo a lei. 2 minutos, ninguém falou com a gente. Nada aconteceu. Nada, ninguém nos atendeu. Quando quem atende é uma voz eletrônica... Quero fazer uma reclamação. Desculpe, não entendi. Reclamação. Desculpe, ainda não entendi. Estou tentando confirmar se eu entendi o que você disse. É muito difícil conversar com uma máquina. Você quer falar sobre internet, está certo? Não, quero fazer uma reclamação. Desculpe, mas não estou entendendo. Em todas as empresas de telefonia testadas, o serviço de cancelamento de linha funcionou. Você cancela então esse serviço, por favor? Vou verificar para a senhora e já faço o cancelamento. Só um momento, a gente vê. Agora, o cancelamento, ela tem que fazer. Ela não pode passar para um terceiro. Testamos também se as operadoras trazem logo no início do atendimento as opções de reclamação, cancelamento e falar com um atendente. Para reclamações, tecle 8. Reclamações. Para falar com nossos representantes e solicitar informações ou cancelamento, tecle 9. Menu adequado. Perfeito. Mas ainda falta muito. A nova lei obriga a empresa a enviar a gravação do atendimento para o consumidor quando ele pedir. Assim, o consumidor tem como provar que foi mal atendido. Mas veja o que aconteceu
com todas as operadoras testadas. Eu tenho direito, como consumidora, a receber a cópia da gravação da nossa conversa. Isso está na nova lei. Ela desligou o telefone na minha cara. Eu quero a gravação desse atendimento. Para que número eu ligo agora? Nesse momento, eu vou verificar se é possível. Só aguarda só um momento, por Pois não. Olha, isso estava indo tão bem, né? Desligou Estava indo tão bem. minha cara, realmente. O Ministério da Justiça afirma ter conhecimento dessa prática ilegal. Nós temos registros no sistema que algumas empresas de telefonia celular têm se recusado ao fornecimento das gravações. Para acabar com isso, o governo publicou uma portaria na última sexta-feira que diz: a recusa da entrega da gravação gera presunção relativa de veracidade. Ou seja, se você não forneceu a gravação, significa que você está presumindo que você está culpado, que você tem algo a esconder. uma multa de quanto nesse caso? Pode chegar a 5.800.000 reais. Desde que a lei foi implantada há 114 dias, os PROCONs receberam cerca de 3.300 reclamações. 374 empresas foram autuadas e 34 multadas. Em 67 dias úteis, os PROCONs autuaram, em média, mais de 5 empresas por dia. O que o consumidor, nesse momento, deve fazer? Ligar para o 151, que é o telefone, que é o Disque Procon, que é nacional, e é um apelo que o Procon faz. Reclame, reclame, reclame. Desculpe, ainda não entendi. Estou tentando confirmar se eu entendi o que você disse. Muito bem, estamos de volta. Ah, garoto, olha, a matéria é bastante clara, a matéria é bastante objetiva, a matéria pontua muito bem o que acontece. O que acontece? Acontece que as operadoras de telefonia celular, os serviços de atendimento ao consumidor de uma maneira geral, fazem o que bem entendem, porque não há nenhum tipo de punição. Não há nenhum tipo de punição. Esse é o fato. O descaso... Oi? O intervalo, o Juninho falou. Então, um minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta ao vivo com o programa Luciano Alvarenga Debate, aqui na TV da Cidade, falando do serviço de serviço de sacanagem ao consumidor. Porque, na verdade, é disso que se trata. As empresas sacaneiam, não atendem, não resolvem, o descaso é generalizado. Eu quero cancelar a minha internet. Eu quero trocar por uma outra. Foi instalada todo um cabeamento de fibra ótica lá no bairro onde eu moro, em Higienópolis. Mas eu não fiz isso ainda, sabe por quê? Porque o estresse para eu conseguir cancelar a minha conta vai ser tão grande, entendeu? Eu preciso me preparar emocionalmente, eu preciso rezar, eu preciso fazer orações, promessas, né? Eu preciso fazer um curso de Zen Budismo para mim conseguir cancelar a minha atual conta e poder migrar para uma internet de fibra ótica. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, a justiça brasileira não pune. A justiça brasileira não pune as empresas pesadamente como deveria fazer. Ora,
O que nós estamos falando é que não é um caso ou outro de gente que tem problema com o serviço de apoio ao consumidor. Não, são milhões de casos pelo Brasil inteiro. Você assistiu no bloco anterior, ao vivo, a reportagem produzida da situação real. A própria repórter não consegue também resolver. Outra coisa, ela é feita deliberadamente para sacanear. O cara não resolve essa situação porque ele é orientado a não resolver. O call center, as pessoas que trabalham no call center são orientadas a não resolver, especialmente se você quiser cancelar o serviço. A dica, a fala, a orientação da empresa é proibido cancelar. Então o que acontece? Você vai migrando, tecle 1, tecle 4, tecle 2, tecle 10, tecle 15, tecle 29, tecle 6.748. Aí quando vai na hora de cancelar, cai a linha. Depois de 40 minutos, o cara, não é que cai a linha, o atendente desliga a linha. Desliga. Tá? Isso é feito deliberadamente. Os órgãos de controle do governo federal sabem disso. Há provas contundentes e consistentes nesse sentido. A reportagem cometeu um equívoco. Ela fala assim, das 4 operadoras, 2 não sei o quê. Por que ela não falou o nome? Fala o nome. Tem que falar o nome da empresa. Porque não adianta fazer reportagem e não mostrar a cara da empresa. Não adianta. Agora, a impressão que eu tenho, e essa me parece ser a questão, de um lado, o consumidor brasileiro é tratado como um consumidor de segunda. O consumidor brasileiro é tratado como consumidor de segunda. Outra coisa, a justiça brasileira não pune grandes empresas. Grandes empresas no Brasil não são punidas. Quando eu falo de punição, eu falo de multas pesadas. Eu falo do cancelamento de concessão. Se você tem milhões e milhões de reclamações, com farta documentação que comprovam essas reclamações, essas empresas de telefonia, nesse caso, continuam tendo concessão para operar, por quê? Sabe por quê? Porque elas financiam campanhas, elas pagam propina. Eu estou cansado de ouvir empresário falar para mim aqui em Rio Preto que não tem nenhuma empresa de médio e grande porte no Brasil que faça negócio nesse país sem pagar propina. Nenhuma. É propina para o fiscal, é propina para o vereador, é propina para o deputado, é propina para o governador, é propina para o cara da Justiça do Trabalho, é propina para o cara de não sei o quê, é propina para o procurador, é propina para o juiz, é propina para o promotor. Todo mundo recebe propina nesse país. O cara falou assim, Luciano, ninguém faz, não existe nenhuma empresa de médio e grande porte no Brasil que faça negócio nesse país se não for por meio de propina. Sabe por que você não consegue cancelar a sua conta? Você não consegue mudar de uma operadora para outra, porque ela paga propina para as pessoas que deveriam puni-la, não puni-la. Simples assim. Esse é o problema. Essa é a situação. Nós somos tratados como gado. Tá? Então você fica como se você tivesse, você fica 40 minutos no telefone, como se você tivesse esse tempo. Tá? Você fica 40 minutos no telefone tendo que provar alguma coisa. E quando você tem que provar que você é você mesmo? Você tem que provar, você tem uma conta na Vivo. Você está ligando do seu celular. Ele sabe. O número X corresponde à pessoa Y. Aí você tem que provar que você é você. Ou seja, são todos esquemas para impedir que você consiga o que você quer. Tá? E isso é uma engrenagem montada deliberadamente no sentido de lesar o consumidor, no sentido de impedi-lo de ter os seus direitos resguardados. Tem um caso que foi, até deu mais de 1 milhão de acessos na internet. O cara comprou a geladeira
na véspera de Natal, 23 de dezembro. Uma geladeira top, parará, parará, parará. Levou a geladeira para casa e a geladeira começou a vazar um gás no congelador. O cara imediatamente ligou na loja e falou, olha, eu acabei de comprar uma geladeira aí, a geladeira está vazando um gás, tananã, 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 tananã. 4 meses depois o cara não tinha conseguido trocar a geladeira. Sabe quando que ele conseguiu trocar a geladeira? Quando ele fez um vídeo, colocou a geladeira na frente da casa dele, aliás o cara morava em condomínio, eu vou ver se eu acho esse vídeo de novo, vou trazer aqui. O cara colocou a geladeira na frente da casa dele no condomínio, colocou uma faixa atrás da geladeira, dizendo assim, a empresa tananã, 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 tananã. Aí o vídeo teve mais de 2 milhões de acessos no YouTube, ganhou uma geladeira nova. Qual geladeira que era? Que a marca? Consul. A mulher comprou um carro zero. Comprou um carro zero. 000. Chegou em casa com o carro, no outro dia o carro não ligava. Voltou lá na concessionária. Tu não tá nem aí. A mulher ficou meses e meses e meses tentando resolver o problema. O que aconteceu? Teve que gravar um vídeo, denunciando desse caso. Entrou com processo na justiça, pediu um ressarcimento milionário em função do problema. A empresa falou só o seguinte, olha, eu te dou outro carro zero para você só tirar o vídeo da internet. Então, meu amigo, a coisa no Brasil funciona dessa maneira. Você tem que fazer um vídeo, colocar no YouTube, divulgar nas redes sociais. Aliás, tem o Reclame Aqui, que é um site que funciona muito nesse sentido. A coisa acaba agilizando quando você reclama lá. Eu vou ter que encarar essa parada, de cancelar a minha conta. Eu quero cancelar a internet que eu tenho, que é uma internet ruim, é internet de cabo de telefone, é uma merda. Eu quero migrar para a internet de fibra ótica. Mas eu sei que a cobra vai fumar. Por quê? Porque os caras não querem que você cancele. Eles não querem que você exerça o seu direito de fazer, o seu direito de não querer alguma coisa. Essa relação que no Brasil quem tem poder tem com quem não tem poder é que explica a situação onde nós estamos. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate. E olha só, Torrevieja, na Espanha, um grande abraço aos espanhóis. Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Franca, São José dos Campos, Cuiabá. Ah, garoto, é isso aí. Serviço de sacaneagem ao consumidor. É essa a situação. O grande ponto é o seguinte, olha, a minha irmã caçula trabalhou em call center,
E ela me falou o seguinte, ela falou assim, Luciano, a gente tem reunião em que a gerência do call center fala assim, olha, essa semana não pode haver cancelamento de nada, nenhum serviço. Funcionário que cancelar serviço vai ter descontado seu salário. Funcionário de call center orientado a não cancelar. Se fazer cancelamento em favor do cliente, vai ter desconto em folha de pagamento. Esse é o jogo. O jogo é o seguinte, o jogo aqui é assim, é quem tem poder contra quem não tem poder. O jogo é aqui, são as grandes empresas, grandes corporações, que nadam de braçada no Brasil, porque aqui a lei não funciona. A lei diz, se não cancelar o serviço, vai ter uma multa. Tem milhões de clientes, milhões de consumidores que querem cancelar e não conseguem. E não tem multa porra nenhuma. Não tem multa nada, meu amigo. Não tem multa nenhuma. Mentira. Se tivesse multa, essas empresas de telefonia no Brasil estavam falidas. Porque o descaso, a maneira completamente desrespeitosa com que essas empresas tratam o consumidor no Brasil é uma coisa impressionante. O que se faz com o consumidor no Brasil não se faz com o consumidor em lugar nenhum decente no mundo. A minha irmã caçula trabalhou em call center e falaram para ela assim, olha, cancelou, perde dinheiro. Seu salário vai ser descontado. Essa semana não tem cancelamento. Essa semana tem que segurar um cara na linha por mais de 20 minutos. Por que vai segurar o idiota na linha por 20 minutos? Porque ele está ligando do telefone dele. Está pagando. O cara está pagando a ligação. Mas 0800. Você já percebeu que tem um monte de empresas que não é 0800? Que você tem que ligar num número que não é 0800? O negócio aqui é punk. O negócio aqui é trash. A coisa não funciona. E não funciona porque a lei não funciona. Porque a multa não é aplicada. Porque as coisas não rolam. Tá? Estava agora há pouco de manhã lá na faculdade, conversando com uma professora revoltadíssima. Porque você vai no Procon, você vai na igreja, você vai na macumba, você vai em tudo quanto é lugar tentando resolver o teu problema e não consegue. Eu lembro que eu tinha uma conta na Telefônica, na época de telefone fixo, e sabe como é que eu consegui? Porque eu tinha um celular e um telefone fixo. Eu falei, por que eu quero telefone fixo? Ficar só com o celular. Eu tive que falar que eu ia morar na Argentina. A coisa chegou num ponto tão desesperador que eu tive que falar o seguinte, olha, se vocês não quiserem cancelar então minha conta, então dane-se. Eu estou indo embora para a Argentina, vai ficar aí. Aí cancelaram. Tive que mentir. Falando que eu ia morar na Argentina. Para cancelar. Para você ver o nível que a coisa chega. Outra coisa. Os caras enfiam o teu nome no SPC em 2 palitos, né? Eu pago o financiamento do meu apartamento no dia X. Paguei 9 dias depois do dia X. Era para pagar dia 10. Paguei dia 19. O banco enfiou meu nome no SPC. Eu tô tacando processo nos caras, né? Porque, pô, era para pagar dia 10, eu paguei dia 19. Paguei, não paguei? Não, já meteram meu nome no SPC e o diabo. É outra coisa também. Não tem nem o cara meteu o nome no SPC. Tá aqui o processo lá, tá rolando o processo. Se a grana vier, a grana é gorda, hein? Porque isso é sacanagem. O que é sacanagem? A sacanagem está assim, você não é avaliado
Você não é avaliado pelo seu histórico como consumidor. Você é avaliado no último ato. Você é avaliado no último momento do que aconteceu. Se eu pudesse, eu não tinha conta em banco, eu não teria celular, eu não teria diabo nenhum. Porque é um inferno de Java você querer, por exemplo, outra coisa. Você faz a assinatura de uma revista. Pronto. Acabou o teu sossego. Porque daí nunca mais você consegue se libertar do negócio. Os caras mandam o boleto para você, acabou a assinatura, daí eles mandam uma renovação que você não pediu, já mandam o boleto. Cartão de crédito pararam, né? A pornografia do cartão de crédito pararam. Porque eles têm mania também de mandar cartão. Você mandava para você, para sua mãe, tudo na sua conta. Tudo isso acontece da maneira que acontece, por quê? Porque na verdade não há uma sistemática, não há uma sistematização jurídica decente e que puna de fato aqueles que precisam ser punidos. Grandes empresas do Brasil não são punidas. Grandes empresas do Brasil não são punidas. Por outro lado, distribuem propina no país inteiro para fazer negócio e vários empresários já disseram isso para mim. Funcionou? Ninguém faz negócio no Brasil se não pagar propina. É pagar propina para todo mundo, não é para político não, é para todo mundo. Todo mundo que está no sistema, o cara vai ter que dar uma carimbada num dado momento do processo, propina para ele também, tem que pagar. Esse país funciona à base de propina. Por isso que você quer cancelar um serviço online, por telefone, não consegue. Você não consegue por quê? 1 minuto o Clebão está falando. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto é o tempo que você leva para a primeira voz eletrônica falar com você no saque. Fale o que você deseja. Cancelar. Desculpe, eu não entendi. Repita. Cancelar. O quê? Você quer comprar internet? Cancelar. Você não quer mais conversar comigo? Tem. Esse é o nível. Esse é o nível. E enquanto nós tolerarmos, não fizermos campanhas públicas, gigantes, denunciar de fato, colocar a cara no vídeo, colocar o nome da empresa e dizer essa empresa aqui está me ferrando, a gente vai continuar vivendo dessa maneira. Grande abraço!